surtar, hoje eu vou... você não amanhece você como um bom cristão, filho de Deus, salvo na pessoa do Senhor Jesus. Você não acorda com essas intenções. Você não é um praticante do pecado por vestir a camisa do pecado. Hoje eu sou pecador, eu gosto de praticar. Não, você não faz isso. Mas por causa das nossas imperfeições, por causa das nossas fraquezas, nós cometemos pecado. Mas a Bíblia diz que toda vida que nós cometemos o pecado, nós devemos reconhecer que cometemos algo errado. E devemos correr para os pés do Senhor. E nos arrependermos e pedir perdão para que aquele ato que foi cometido naquele instante seja perdoado. E nós possamos continuar caminhando com o Senhor e com alegria. Sem condenação, sem acusação, sem nada que venha nos colocar para baixo. Amém, amado? Você está entendendo? Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E eu queria concluir dizendo o seguinte, amados. No versículo 1 do capítulo 2, ainda da mesma epístola, você vai ver João tratando com uma forma tão amorosa e tão carinhosa que ele diz assim para nós: olha só, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia, olha só como a revelação que ele traz de Deus para nós nos traz uma paz interior. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu queria que você agora tentasse para o temos advogado e temos o pecado. Esse temos um advogado é exatamente como o nosso defensor. Nós temos um defensor. Agora entenda bem. Não é porque eu tenho um defensor, que é Jesus Cristo, o nosso advogado fiel, que agora eu vou fazer as coisas deliberadamente, fazer as coisas propositalmente. A graça de Deus, ela está sobre as nossas vidas, ou ela veio para nós, não para que nós venhamos fazer as coisas deliberadamente. A graça não é uma condição para vivermos uma vida de pecado e de arrependimento e de perdão. A graça de Deus veio sobre nós para nos livrar do pecado e nos trazer uma consciência de que nada, absolutamente nada do que nós venhamos a fazer, ou do que nós fizemos, ou do que nós fazemos, é suficiente para essa graça. A graça é um favor de Deus a nós. É toda a suficiência de Deus ao nosso favor. Então não há nada que nós venhamos fazer que venha dizer que eu comprei a graça, ou a graça foi por isso que eu fiz. A graça já está dizendo, é algo de Deus, é um presente de Deus para nós. Então, não é porque eu tenho um advogado, não é por causa da graça de Deus que agora eu vou ter uma vida desgovernada. Mas o que eu acho interessante, amado, é que esse advogado, ele é diferente de todos os advogados comuns. Entenda bem, uma pessoa, quando ela tem um desejo no seu coração de cursar uma faculdade, aí eu vou trazer para o contexto do direito, vamos dizer assim, né? Eu quero cursar uma faculdade do direito. Então aquela pessoa, ela vai passar no mínimo 4 anos estudando, entendendo como funciona o direito. No caso, a pessoa que escolhe a advocacia, estudando como funciona a advocacia, direitos e tal, vai passar 4 anos estudando tudo que envolve isso. E amados, por incrível que pareça, ainda que uma pessoa que está sendo defendida, ainda que ela esteja completamente errada, ela matou, ela roubou, ela fez tudo o que não presta. E aí, de repente, a família ou a pessoa mesmo tem muito dinheiro e contrata um advogado, paga um advogado, para que aquele advogado venha defender a causa daquela pessoa que está sendo acusada ou condenada. E eu quero dizer, infelizmente, amada, os advogados terrenos,
eles se formam para mentir muitas vezes. Mentem, são pagos para mentir, para tentar absorver algo, cometer um crime, porque não querem pagar pelos seus erros, pagam alguém para lhe defender, para mentir ao seu respeito. Mas eu quero te dizer uma coisa, o nosso advogado, você nunca que vai conseguir comprá-lo com o seu dinheiro, com as suas riquezas, e entenda bem o que eu vou lhe dizer. O nosso advogado, que é Jesus Cristo, ele não precisou cursar uma faculdade para aprender a mentir, porque a mentira nunca vai fazer parte dele. Então, uma vez que ele é o meu defensor, ele vai me defender na verdade. Se eu cometi algo errado, alguma transgressão que venha me dar condenação, não é o fato de eu, ou de que eu vou, ou de que eu estou me arrependendo dos meus erros cometidos. Estou ali recebendo o perdão de Deus, que agora eu vou estar livre da minha pena, das consequências. Não, Jesus não vai passar a mão na nossa cabeça. Pelo fato de ser o nosso advogado, ele não vai mentir. Eu cometi o erro, eu vou pagar por eles, mas eu sei que eu preciso de um arrependimento, eu sei que eu preciso de um perdão, e eu sei que eu preciso de uma nova vida com o Senhor. Então, nosso advogado, ele vai agir ao nosso favor na nossa causa para que eu esteja certo do meu arrependimento, esteja certo de que eu fui perdoado, de que eu esteja certo de que a partir de ali eu quero viver uma nova vida, um novo comportamento. Mas o fato de eu tomar essa decisão não vai me isentar das consequências que vieram por conta dos meus erros cometidos. Foi assim na vida de Davi. Davi, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. No entanto, Davi matou, Davi adulterou, mas a Bíblia diz que ele se arrependeu e Deus deu uma nova oportunidade com ele. Mas se você for ver a trajetória, ou se você observar o que aconteceu após esses erros cometidos, mesmo Deus tendo perdoado, e mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, você vai ver que as consequências que aconteceram na sua família não foram boas. Deus não o isentou das consequências o qual ele cometeu os pecados anteriores. Então, o meu arrependimento, ele tem que ser genuíno. A minha confissão, ela tem que ser genuína. E o perdão de Deus para com a nossa vida, não tenha dúvida que é genuína. Amém? Então, o ter cometido pecado não é algo que nós devemos omitir. E também não é algo que nós devemos estar todo o tempo falando. Mas se porventura houver a necessidade de você falar aquilo, não minta dizendo que nunca cometeu. É o que João está dizendo. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém, querido? Então, que essa palavra tenha sido uma bênção para a sua vida, tenha alcançado a sua vida, que você não se sinta condenado porque cometeu algum pecado, mas eu te encorajo a você reconhecer os teus erros, eu te encorajo a você se arrepender dos seus pecados. Não importa, a Bíblia diz, certa vez, Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Ora, ele já sabia quantas vezes deveria perdoar o irmão. E Jesus, no seu íntimo, diz: olha, Pedro, agora eu vou te dizer uma coisa. Não somente 7 vezes, mas se porventura alguém pecar contra ti, contra ti, você deve perdoar não apenas 7 vezes, mas agora eu te digo 70 vezes 7. Se alguém pecar contra você num dia, você tem que ter a disposição de perdoá-lo. Agora, se Jesus dá essa instrução na sua palavra para um homem como eu e você, sujeitos a errar, sujeitos a pecar, que dirá ele, que dirá Deus que instituiu